Você decide parar. Não amanhã, agora. Você está cansado do que isso está fazendo com você. Os primeiros dias são difíceis, mas você aguenta. Então chega a semana 2 e tudo fica cinza. Comida não tem gosto. Música não emociona. Conversa com amigos parece vazia. Você olha para a vida que deveria estar melhorando e pensa: se é assim que vai ser, qual o sentido? E você volta. Não porque é fraco, porque seu cérebro te convenceu de que a vida sem o vício é assim para sempre. No final deste vídeo, você vai entender exatamente por que desistir parece impossível e o que ninguém te explica antes de você tentar pela primeira vez. Isto não acontece uma vez, acontece em ciclo. Você para por 3 dias, uma semana, às vezes um mês. E sempre tem o mesmo momento. O momento em que você percebe que a vida ficou sem cor, que as coisas que você costumava gostar não fazem mais nada por você, que você está tecnicamente sóbrio, mas se sentindo pior do que quando usava. E a mente faz a conta. Se parar é isso, então parar não vale a pena. E você recomeça. Não por falta de vontade, porque o cérebro te vendeu uma mentira disfarçada de lógica. Aqui está o que realmente acontece. O vício reprograma o sistema de recompensa do seu cérebro. Toda vez que você usa a substância ou repete o comportamento, seu cérebro recebe uma dose massiva de dopamina. Muito mais do que qualquer coisa natural poderia entregar. Comida, sexo, amizade, conquista, nada chega perto. Então o cérebro faz o que qualquer sistema faria para se proteger de sobrecarga. Ele reduz os receptores. Desliga parte da capacidade de sentir prazer. Não porque quer te punir, porque está tentando sobreviver ao bombardeio químico. O problema é que, quando você para de usar, os receptores continuam desligados. A dopamina que a vida normal produz agora cai em um sistema que foi reprogramado para esperar 10 vezes mais. Então, tudo fica sem graça. Você não está deprimido. Você está em anedonia, a incapacidade temporária de sentir prazer. Temporária. Mas seu cérebro não sabe disso. Ele interpreta o vazio como permanente e te diz: a vida sempre foi assim sem a substância. Você só não lembrava. Volte agora. Isto não é falta de força de vontade. É um sistema de sobrevivência fazendo exatamente o que foi programado para fazer. Você não está falhando. Você está lutando contra uma máquina biológica que foi sequestrada e agora acredita que a substância é tão necessária quanto água. O vício transformou gostar em precisar. Você não usa mais para se sentir bem. Você usa para se sentir normal. E parar não parece liberdade. Parece privação eterna. A armadilha está na interpretação. O desconforto dos primeiros dias e semanas não é prova de que você precisa da substância. É prova de que seu cérebro está começando a se reajustar. A dor não é o problema. A dor é o alarme de que a cura começou. Mas a mente em abstinência não consegue ver isso. Ela vê o vazio de hoje e projeta ele para sempre. E gera pânico. O tipo de pânico que faz você desistir não porque quer, mas porque acredita que não tem escolha. Então por que desistir do vício parece impossível? Porque o cérebro reduziu sua capacidade de sentir prazer para se proteger da sobrecarga química. E agora interpreta a vida normal como vazia e sem sentido. A sensação de impossibilidade não é a verdade. É parte da armadilha. O sistema está te convencendo de que o ajuste temporário é um estado fixo. Não é. Mas tem uma segunda parte. Uma parte que ninguém te avisa antes de você tentar. E é essa parte que derruba a maioria das pessoas. Não nos primeiros dias, semanas depois. Quando a fissura física já passou. Quando você tecnicamente conseguiu. E mesmo assim volta. Porque o vício nunca foi só sobre a substância. Ele sempre teve um trabalho.
uma função psicológica que você nem percebeu que ele estava cumprindo. Talvez fosse silenciar a ansiedade. Talvez fosse preencher o tédio. Talvez fosse te dar coragem social. Talvez fosse anestesiar uma dor que você não sabia nomear. O vício era a ferramenta. E quando você tira a ferramenta, sem substituir a função, o problema original volta com força total. Só que agora você não tem mais a muleta. A maioria das recaídas não acontece por fissura. Acontece por tédio, por silêncio, por não saber o que fazer com o tempo que antes era preenchido pelo ritual do uso. Você está sóbrio. Você deveria estar bem, mas está sentado sozinho em casa e não sabe o que fazer com as próprias mãos. A mente começa a vagar. E o vício era bom em uma coisa: preencher vazio. Sem ele, o vazio fica nu. E a maioria das pessoas não aguenta ficar sozinha com o próprio vazio. O segundo golpe é a identidade. Quem você é sem o vício? Esta é a pergunta que ninguém prepara você para responder. Porque por meses ou anos, você construiu uma vida ao redor daquilo. Os amigos que você via, os lugares que frequentava, a forma como passava o tempo, a forma como regulava a emoção. Tudo girava ao redor do comportamento. E quando você para, não perde só a substância, perde o roteiro inteiro e fica sem saber quem você é agora. Isto não é dramático, é estrutural. Você passa anos sendo a pessoa que usa, que bebe, que joga, que come, que foge, e então tenta ser a pessoa que não faz mais isso, mas não sabe como essa pessoa age, como ela lida com o estresse, como ela se diverte, como ela se conecta. Você está tentando construir uma identidade nova sem ter as peças. E o cérebro odeia vazio de identidade. Então ele oferece a identidade antiga de volta, porque pelo menos essa você conhece. E aqui está a parte que dói mais. Você pode sentir falta do vício. Não da substância, do que ela representava. Da previsibilidade, do alívio garantido, da companhia. Porque por mais destrutivo que fosse, o vício era seu. Era íntimo. Você sabia exatamente o que esperar dele. E agora está tentando viver sem a única coisa que sempre esteve lá. É um luto. Você está de luto por um inimigo. E ninguém te avisou que isso ia acontecer. Tem mais. As pessoas ao seu redor podem sabotar sem querer, porque a sua sobriedade funciona como espelho. Se você para e eles não param, isso força eles a olhar para o próprio comportamento. E a maioria das pessoas não quer esse espelho. Então, eles vão te oferecer. Vão minimizar. Vão dizer que você está exagerando. Não porque querem te destruir, porque a sua mudança ameaça o equilíbrio deles. E inconscientemente, eles vão tentar te puxar de volta. E tem o medo de sentir. Porque o vício não era só prazer, era anestesia. Você usava para não sentir. E quando para de usar, a anestesia sai. E tudo que você estava evitando volta. Raiva, tristeza, vergonha, solidão. Anos de emoção reprimida. E vem tudo de uma vez. Sem filtro, sem proteção, cru. E você não foi treinado para aguentar isso. Então o cérebro grita: volte para a anestesia! Agora! Os primeiros dias podem até ser fáceis. Tem uma euforia, uma motivação. Você está fazendo a coisa certa. Está orgulhoso. Isso se chama nuvem rosa. E é real. Mas é temporária. A verdadeira luta começa quando a nuvem passa. Quando a novidade de estar sóbrio vira só a rotina de estar sóbrio. Quando ninguém mais te parabeniza. Quando você percebe que a vida ainda tem problemas. Que parar não resolveu tudo. Que você ainda é você. Só que agora sem a válvula de escape. E sem tratar a raiz, a mente troca de prisão. Você para de beber e começa a trabalhar 12 horas por dia.
Para de usar e começa a comer compulsivamente. Para de jogar e começa a comprar o que não precisa. Porque o problema nunca foi a substância. A substância era o sintoma. O problema era o que você estava tentando resolver com ela. E se você não nomeia esse problema, ele vai encontrar outra ferramenta. O cérebro também não esquece. Ele guarda as trilhas neurais do alívio rápido. Anos depois de parar, em um momento de crise, a mente ainda vai sugerir o vício como solução. Não porque você é viciado de novo, porque a memória do atalho ainda está lá, gravada, esperando, e vai exigir vigilância. Para sempre. Não vigilância tensa, vigilância consciente. Saber que a opção vai aparecer e escolher diferente. E a memória mente. Quando você está em abstinência, o cérebro foca no pico, no melhor momento do uso, na euforia, no alívio, e apaga o resto. Apaga a ressaca, o arrependimento, o dinheiro perdido, os relacionamentos destruídos, o tempo desperdiçado. Ele te vende só a parte boa, e você acredita. Porque a mente em crise é péssima em marketing honesto. A recuperação também exige reaprender prazer. Prazer de baixa intensidade. Uma conversa, uma caminhada, um pôr do sol, um café quente. Coisas que parecem inúteis no começo. Porque seu cérebro foi treinado para esperar explosões químicas. E agora você está tentando se satisfazer com vela quando passou anos usando dinamite. Mas é a vela que reconstrói os receptores. Devagar. Sem pressa. Sem atalho. E a fissura, quando vem, raramente é sobre a substância. É sobre regulação. Seu sistema nervoso está em pânico. Você está estressado, ansioso, sobrecarregado. E o cérebro conhece uma forma rápida de regular. Ele não quer prazer, quer equilíbrio. Quer parar de sentir o caos interno. E oferece o vício como solução. Não porque você é fraco, porque é o único botão de reset que ele conhece. Tem também a vergonha. Se você desliza, a autocondenação cria mais dor. E mais dor pede mais anestésico. Então você usa de novo. Não porque quis, porque a vergonha do deslize gerou uma dor tão grande que o cérebro pediu alívio. E o ciclo reinicia. Movido não pela substância, mas pela forma como você trata a si mesmo depois de cair. E tenho medo de mediocridade. Muita gente usa o vício como superpoder falso. Ele te deixava mais criativo, mais sociável, mais corajoso. Ou pelo menos você acreditava nisso. E parar significa perder essa ferramenta. Significa encarar a possibilidade de ser comum, de ser tímido, de ser entediante, de não ter nada especial. E esse medo paralisa. Porque ser viciado pelo menos era ser alguma coisa. A recuperação não é linear. Não é uma semana ruim seguida de melhora constante. É 3 dias bons, 2 horríveis, uma semana ok, um dia insuportável. Porque o cérebro está se regenerando biologicamente. Receptores não crescem de volta em linha reta. Tecido neural não cicatriza no mesmo ritmo todos os dias. Você precisa de paciência sináptica. Paciência com o tempo físico que o corpo precisa para se reconstruir. E ninguém te avisa disso. Então você acha que está falhando, quando na verdade está curando. E no fundo, a sobriedade te obriga a sentar com os seus problemas. Sem fuga, sem anestesia, sem distração. Você fica cara a cara com o que estava evitando. E é desconfortável. É solitário. É lento. Mas é o único caminho para a solução real. Porque você não pode consertar o que não consegue encarar. E o vício sempre foi sobre não encarar. Então o que ninguém te conta antes de tentar é isto. A parte mais difícil não é a fissura física. É descobrir quem você é sem a muleta. É preencher o vazio de função que o vício deixou. É aguentar o tédio, o silêncio,
a falta de roteiro. É reconstruir identidade do zero, enquanto luta contra um cérebro que ainda acha que a substância é sobrevivência. A maioria das recaídas não acontece porque você é fraco. Acontece porque ninguém te preparou para o buraco que fica, quando você tira a única coisa que preenchia esse buraco por anos. Mas aqui está o que também é verdade. O ajuste é temporário. Os receptores voltam. O prazer retorna. Devagar, mas retorna. A vida recupera a cor. Não no terceiro dia, não na segunda semana, mas recupera. E quando recupera, ela não precisa mais de bomba química para fazer sentido. Ela faz sentido sozinha. E isso, ninguém que ainda está usando consegue sentir. Só quem atravessou o vazio sabe. Parar é impossível, apenas enquanto você acredita que o vazio é permanente. Ele não é. É o preço temporário de um cérebro que está reaprendendo a funcionar, sem overdose. E ninguém te preparou para pagar esse preço. Mas agora, você sabe o que ele é. E saber o que esperar já muda o jogo. Porque a próxima vez que a vida ficar cinza, você não vai achar que falhou. Você vai saber que está no meio do ajuste. E que o ajuste, eventualmente, termina.